Eu me chamo Mark Thompson. E esta é a história do dia em que eu deixei de ser o homem que todo mundo achava que eu era. Durante anos, vivi como um marido comum, previsível, tranquilo, quase invisível. Um desses homens que todo mundo confunde no supermercado, que nunca levanta a voz, que paga as contas em dia e que acredita que o amor tem o poder de consertar qualquer rachadura. Mas eu aprendi da maneira mais dolorosa que, às vezes, o amor cega tanto que impede a gente de ver que o castelo já está caindo muito antes de tocar o chão. A primeira vez que eu suspeitei que Emily estava me traindo foi uma sexta-feira qualquer. A gente tinha marcado de jantar juntos, mas ela mandou uma mensagem dizendo que ficaria até mais tarde no trabalho por causa de uma reunião extra. E claro que acreditei. Eu sempre acreditava, mas quando acordei de madrugada para beber água, ela ainda não tinha chegado, e aquilo acendeu o incômodo que eu tentei ignorar. No dia seguinte ela me pediu desculpas, disse que estava exausta e que tinha dormido no sofá da sala de reuniões. Me abraçou, me beijou na testa e fez aquele olhar que sempre usava para me desfazer. E eu deixei pra lá. Só que o corpo fala. E eu deleguei. Ela começou a dormir abraçada no celular, a sair sempre arrumada demais, a sorrir demais olhando para a tela, a colocar perfume antes de ir ao trabalho extra. Eu conheço a mulher com quem me casei. Conheço tanto que vi a traição antes mesmo de ela existir de verdade. Mas eu não era o tipo de homem que confronta sem provas. Talvez isso fosse covardia. Talvez fosse cálculo. Talvez fosse só amor demais. Mas eu precisava saber a verdade. Foi por isso que uma noite, enquanto ela tomava banho, eu esperei o celular dela vibrar e o peguei por 3 segundos. 3 segundos foram suficientes para eu ver o nome que se repetia nas notificações. Lucas Grant, personal trainer da academia onde ela fazia pilates. Solteiro, bonitão, daqueles que têm o ego maior que o peitoral. E Emily, ela era vulnerável ao tipo errado de atenção. Naquela hora eu poderia ter explodido, gritado, chorado, mas não fiz nada disso. Em vez disso, eu respirei fundo e decidi que seria a última vez que choraria por alguém que não chorou por mim. Naquela noite, comecei meu plano. Durante semanas eu observei e não sou um homem impulsivo. Nunca fui. E isso no fim virou minha arma mais poderosa. A previsibilidade que ela achava que me definia virou a máscara perfeita. Eu descobri que Lucas saía da academia sempre às 22h15. Que atendia ligações dentro do carro, parado no mesmo beco, que vivia repetindo a mesma rotina como um relógio quebrado. E descobri um mais importante. Minha esposa saía do trabalho às 18 horas, mas só chegava em casa depois das 22 horas 3 vezes por semana. A matemática era simples. Eu só precisava estar no lugar certo no momento certo, e com a frieza certa. E o céu parecia que ia desabar. E eu descia as ruas com o capuz encharcado, sentindo a chuva molhar minha pele. Mas por dentro eu estava seco como pedra. Não existia mais amor. Não existia mais nós. Só existia a verdade. E a verdade machuca mais que qualquer golpe. Estacionei meu carro 3 quarteirões antes da academia. Caminhei pelo beco, me escondi entre 2 lixeiras metálicas e esperei. O barulho da chuva mascarava tudo, até o som da minha respiração. Às 22h12, a porta da academia se abriu. Às 22h14, Lucas saiu, ajustando o cabelo, mirando o celular. Às 22h15, ele entrou no carro. Às 22h17, estacionou no beco, como sempre. Eu já sabia como seria. Eu já tinha visto aquilo tantas vezes que a cena parecia repetida. Quando ele parou para atender uma ligação, eu me movi, devagar, em silêncio invisible. Meu coração não batia rápido. Eu estava morto por dentro. E mortos não sentem medo. Com um bastão de borracha na mão, toquei na janela do carro. Ele olhou assustado, mas não teve tempo de reagir. O primeiro golpe acertou o braço dele. O segundo, a clavícula. Ele tentou sair, mas escorregou e caiu na lama. Eu dei mais 2 golpes, precisos, calculados, sem crueldade, mas com propósito. Eu não queria matá-lo. Queria que ele lembrasse, queria que ele carregasse no corpo o peso da escolha dele. Em menos de 30 segundos eu desapareci entre as sombras. Quando cheguei ao carro, lavei as mãos com álcool. Coloquei o bastão no saco hermético, tirei minha jaqueta molhada e vesti outra seca que estava no banco de trás. Depois joguei a primeira dentro de uma sacola e a guardei no porta-malas. Parecia uma operação militar fria, preparada perfeita. Mas eu ainda não sabia que, ao chegar em casa, encontraria a segunda parte do caos. Quando virei a esquina da minha rua, vi as luzes azuis, vermelhas, uma ambulância, 2 vizinhos na calçada, e Emily chorando na porta de casa. Minhas mãos ficaram frias. Não era medo do que eu fiz. Era medo do que ainda estava por vir. Respirei fundo e entrei no papel. O papel do marido traído que descobre tudo naquela noite.
O que está acontecendo? Perguntei correndo até ela. Emily me abraçou como se eu fosse a última tábua de salvação. E isso, ironicamente, me deu vontade de rir. Mas não, só a envolvi com um braço e fingi preocupação. Um policial veio até mim. O senhor é Mark Thompson. Sou. O que houve? Precisamos que o senhor responda algumas perguntas. Um homem foi agredido e... Ela olhou para Emily. Depois para mim. Ele mencionou algo sobre o marido dela. Eu arregalei os olhos, fingindo a mais genuína das indignações. Você está dizendo que eu fiz isso? Perguntei, ofendido. Eu acabei de chegar! Emily, desesperada, começou a negar, a balbuciar explicações que ninguém pediu. O desespero dela era música para mim. Não porque eu sentia prazer, mas porque era a primeira verdade que ela mostrava em semanas. Os policiais pediram minhas roupas. Queriam ver se havia sangue. Eu tirei a camisa ali mesmo, no meio da sala, encarando o detetive nos olhos. Poodle, está satisfeito? Ele não... estava... Emily chorava nos cantos. O detetive me olhava como se tentasse decifrar uma equação impossível. E eu me mantinha firme como pedra. Tudo corria exatamente como eu planejei. A irritação do detetive cresceu ao ponto de ele ordenar minha condução para esclarecimentos. Eu não... resisti. Ser levado parecia parte da minha inocência menos e isso tornava meu álibi ainda mais limpo. No caminho, os policiais comentavam entre si que entendiam minha raiva. Eles achavam que eu explodi por causa da traição, mas não achavam que eu tinha agredido o amante. Eu estava perfeitamente encaixado na narrativa que eu mesmo criei. E, quando chegamos à delegacia, a peça final se encaixou. Eu apresentei o recibo da minha entrega feita em outra cidade no horário do crime. O detetive ficou sem reação. Eu tinha prova. Eu tinha calma. Eu tinha uma esposa desesperada jurando que eu não era capaz de algo assim. Eu estava livre. Livre. Para terminar, o que comecei. Eu lembro exatamente da sensação que tomou meu peito naquela manhã. Era como se algo tivesse se quebrado por dentro, menos algo invisível, mas que eu sabia que não voltaria a ser o mesmo. Eu mal tinha dormido. Fiquei a madrugada inteira revendo cada detalhe, cada gesto, cada silêncio. E quanto mais eu pensava, mais tudo fazia sentido de um jeito horrível. Sarah estava me traindo. E o pior, ela achava que eu estava traindo ela primeiro. O que me destruía não era só a traição em si. Era o fato de ela ter acreditado tão facilmente que eu seria capaz de machucar ela daquele jeito. Isso dizia muito sobre nós, ou talvez dissesse muito sobre ela. Quando levantei, encontrei a Sarah já vestida, sentada à mesa, mexendo no celular com uma frieza que me atravessou como neve. Nalo John Pergant. Ela levantou os olhos devagar, como se falar comigo fosse um esforço. Dormi o suficiente. A resposta seca me atingiu como tapa. Eu sentei à mesa. O silêncio pesava, e o relógio parecia bater mais alto do que o normal. Ela colocou o celular virado para baixo, sinal universal de alguém com algo a esconder. Naquele momento eu quase falei, quase joguei tudo em cima da mesa. A mensagem, o horário, a mentor. Mas eu precisava de certeza. Eu precisava ver até onde ela iria. Então decidi manter a respiração firme. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, com calma estudada. Sarah olhou para mim por um segundo que pareceu um minuto inteiro. Ian Tuo. Sorri, mas era um sorriso estranho, torto, quase sarcástico. Não, tá tudo ótimo. Eu soube naquele instante. Ela já tinha feito a noite fora, a track. E ela não parecia arrependida nem confusa. Ela aquilo me deu uma ânsia. Saber que a pessoa que você ama pode te destruir e ainda achar que está com razão. É um tipo de dor diferente. Uma dor que você não esquece. No trabalho eu não consegui focar em nada. Minha cabeça estava um caos. A dúvida me corroía. Foi então que, por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Era do mesmo número desconhecido da noite anterior. Outro texto direto. Cruel. Hoje à noite de novo? Ela disse que pode depois das 9. Meu corpo gelou. Sarah estava marcando outra vez. Eu senti algo dentro de mim desligar. Como se o dano emocional tivesse atingido o limite e agora o resto fosse só sobrevivência. Eu não era mais o marido tentando entender. Eu era o homem traído tentando decidir o que fazer com o que descobriu. E ali eu entendi algo que doía mais do que qualquer outra coisa. Ela não tinha apenas me traído. Ela tinha planejado repetir. Não era acidente. Não era impulso. Não era erro. Quando voltei para casa, Sarah estava se arrumando. Perfume different. Rímel, cabelo solto, vestido justo. VHS aí? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela hesitou apenas por meio segundo. Depois sustentou o olhar. Sim, algumas amigas querem se encontrar. Amigas, claro.
Eu só disse: divirta-se. Ela claramente não esperava aquela resposta calma. Me olhou com desconfiança. Quays Meadow. Eu pensei que talvez por um instante minha frieza tivesse mostrado o que eu sabia, mas ela saiu mesmo assim. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca pensei que seria o tipo de homem que seguiria a própria esposa. Mas quando a confiança morre, você vira outra pessoa. Esperei ela pegar o carro. Esperei virar a esquina. E fui. Me mantive longe, mas perto o suficiente para não perder o rastro. Ela não foi para nenhum bar, nenhum restaurante, nenhuma casa de amiga. Ela parou na frente de um prédio residencial. Um prédio que eu nunca tinha visto na vida e ali estava ele, o homem da mensagem, esperando ela na entrada, sorrindo. Sorrindo para minha esposa como se ela fosse dele. Eles se abraçaram. Não um abraço de amigos, um abraço íntimo, demorado, abraço de quem compartilhou um segredo. E planeja repetir. E, naquele momento, eu senti meu mundo quebrar de vez. Era real. Eu estava olhando para a prova viva da traição. Não havia mais hipótese, suposição, paranoia. Era fato. Eles subiram juntos. Eu fiquei no carro, apoiado no volante, sem conseguir respirar direito. A dor vinha em ondas. A raiva também. Mas havia algo mais forte do que as duas. A clareza. Pela primeira vez em semanas tudo estava claro. Eu não era o vilão. Não era o traidor. Não era o paranoico. Eu era o homem que foi apunhalado pelas costas pela pessoa que prometeu amá-lo. E aquela certeza me deu uma calma monstruosa. Eu não ia fazer escândalo. Não ia brigar com o amante dela. Não ia bater na portal, gritar, implorar, chorar. Eu ia fazer algo muito pior. Eu ia deixá-la se destruir com as próprias escolhas. E quando tudo caísse sobre a cabeça dela, eu estaria simplesmente indo embora. Simples. Frio. Irrefutável. Enquanto esperava no carro, comecei a escrever tudo. Os Harari, as Mankins, as fotos. E até gravei um áudio descrevendo tudo que eu estava vendo. Não era por vingança. Era por proteção. Eu ainda achava que merecia honestidade. E ela merecia enfrentar as consequências. Esperei 1 hora. Depois mais meia. Quando finalmente a vi voltar ao carro, o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada e um sorriso satisfeito no rosto, eu soube que aquela era a última vez que eu olharia para ela como minha esposa. Quando chegamos, ela entrou pela porta e fingiu normalidade. Tirou os sapatos, prendeu o cabelo, foi para a cozinha pegar água. Eu a observei em silêncio. Cara gesto. E então falei: onde você estava? Ela congelou. Virou devagar. E o Jay falei: calma, amigo. Eu dei um pequeno sorriso. O tipo de sorriso que não tem felicidade nenhuma dentro. Entendi. Então talvez você possa me explicar isso. Coloquei meu celular sobre a mesa. A tela mostrava o print da mensagem do amante. Sarah ficou pálida na hora. A boca abriu, mas nada saiu. Eu vi quando a máscara caiu, quando ela percebeu que não tinha mais para onde correr. Quando entendeu que a fantasia dela tinha chegado ao fim, e aí ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de desespero. Desespero porque ela tinha perdido o controle da narrativa. Desespero porque agora a verdade estava nua, exposta. E eu estava lá, olhando diretamente para ela. E, pela primeira vez, ela sabia que era ela quem havia destruído tudo. O choro dela começou baixo, quase silencioso, mas rápido demais para ser sincero. Era como se ela tivesse treinado aquele tipo de reação. Um choro desesperado, mas não arrependido. Mark, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu posso explicar. Eu me mantive firme, quieto e imóvel. Foi a primeira vez na vida que eu a vi com medo de mim. Não medo físico, mas medo de perder o que ainda restava do que éramos. Ela se aproximou 1 passo. Eu dei 2 para trás. Aquilo destruiu ela por dentro. Eu vi... Por favor. Ela insistiu. Não faz isso. Não olha para mim assim. Eu respirei fundo e disse, com a calma mais cruel que eu já senti: me conta, Sarah, de quem é esse número? Por que ele está te chamando de hoje à noite de novo? E por que você mentiu dizendo que estava com amigas? Ela fechou os olhos. As lágrimas caíam sem esforço. Tão fácil chorar. Difícil era assumir o que fez eu. Eu achei que você estava me traindo. Ela finalmente soltou. Eu não reagi. Nada. Nenhum músculo. Eu vi umas coisas. Ela continuou. Mensagens suas com nomes de mulheres,
Coisas que você escondeu de mim, então era isso. A velha equação, eu achei que você ia me trair, então eu te traí primeiro. A matemática do absurdo. Onde você viu isso? Pergunta. E naquele momento, eu soube exatamente onde o laptop. O maldito laptop. Aquela noite. Ela murmurou. Eu vi seu computador aberto. Vi notificações. Aí pensou o quê? Que eu estava saindo com alguém mentindo, que eu era o vilão perfeito para o seu roteiro. Ela abriu as mãos, desesperada. Eu senti que você estava distante, frio, ocupado demais comigo. Eu ri, um riso amargo, incrédulo. Isso se chama trabalhar, Sarah. Ela estremeceu. Mas eu continuei. O que exatamente você viu no meu computador? Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Uma mensagem. Uma mulher dizendo que precisava falar com você pessoalmente. Que era urgent. Que era sobre a noite anterior. Eu respirei fundo, tão fundo que meus pulmões doeram. Eu sabia exatamente qual mensagem era. Da minha colega de trabalho, Amanda. Estávamos organizando um projeto para uma apresentação grande. Ela queria me avisar que tinha errado um cálculo e precisava corrigir antes da reunião do dia seguinte. Nada mais, nada menos. Eu olhei nos olhos de Sarah. Você achou que eu estava transando com a Amanda? Ela desviou o olhar. Foi o suficiente. Um silêncio pesado caiu entre nós. E, por achar, eu prossegui. Você decidiu sair com outro homem. Sem confirmar, sem me perguntar, sem conversar. Ela mordeu o lábio tremendo. Eu estava com medo de perder você. Eu dei uma risada triste. Então você decidiu me perder de propósito? Ela levou as mãos à cabeça, quase como se quisesse arrancar o próprio cabelo. Eu fiz uma idiotice, Mark. Uma idiota. Eu estava machucada, confusa, com raiva. Eu não pensei. Você pensou? Sim. Você saiu. Você mentiu. E depois marcou de novo. Ela desabou no chão corando alto. Mas eu não me movi. Pela primeira vez, eu enxerguei exatamente quem ela era. E pela primeira vez eu percebi que meu amor por ela estava morrendo. Rápido, como se alguém tivesse cortado o fio que ligava meu coração ao dela. Quando o choro diminuiu, ela levantou devagar, como se estivesse com vergonha até de respirar. Mark, ela disse, com a voz destruída. Eu só saí aquela noite porque achei que você já tinha feito isso. Não era para acontecer. Eu só queria sentir que não estava sendo idiota. Eu queria igualar as coisas. Eu respirei fundo e conseguiu... Sarah, conseguiu igualar. Conseguiu sentir que agora estamos quites. Ela fechou o rosto e desabou de novo. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria que isso crescesse. Mas eu já tinha tomado a decisão errada e eu não soube parar. Eu dei alguns passos para trás, apoiando-me contra a parede. Você se vingou de algo que eu não fiz. E depois, continuou. Mesmo sabendo disso, ela mordeu o lábio tremendo e confessou. Eu continuei porque senti algo que não devia. Porque ele fazia eu me sentir vista. Porque achei que você não ligava mais para mim. Foi um golpe seco no estômago. Não só pela traição, mas pela justificativa. Tão covarde. Sarah, eu disse, num tom tão calmo que parecia errado. Eu não estava distante. Eu estava planejando te fazer uma surpresa no aniversário de casamento. Por isso eu estava saindo mais cedo, respondendo mensagens, tendo reuniões fora de hora. Ela arregalou os olhos completamente destruída. Que surpresa! Eu puxei do bolso o envelope que estava guardando havia semanas. O que eu comprara com tanto esforço e carinho. Entreguei na mão dela. Ela abriu com mãos tremendo. Lá dentro estavam passagens para o Havaí, reserva num hotel que ela sonhava ir há anos, e uma aliança nova. Para renovar nossos votos, ela levou a mão à boca. Caiu de joelhos e começou a soluçar como se o chão tivesse desmoronando. Mildy. Ela repetia, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz com a gente? Eu destruí tudo. E foi ali, naquela cena devastadora, que eu percebi uma verdade ainda maior. Eu não queria mais salvar nada. O amor que eu tinha por ela estava morrendo diante dos meus olhos. E eu não lutaria contra isso. Ela levantou do chão e tentou me abraçar. Eu recuei. Não encosta em mim. A dor no rosto dela foi quase física. Mark, por favor. Eu termino com ele. E o corto tudo. Eu vou atrás de terapia, de ajuda, de tudo. Só não me deixa... Por favor. Você é o amor da minha vida. Eu fiz a pior burrice do mundo, mas eu te amo. Eu balancei a cabeça, sentindo minhas próprias lágrimas queimando meus olhos. Você amava mais a ideia de não ficar para trás do que a nós dois.
Ela decebou. Eu peguei minha mala menos, que já estava parcialmente arrumada menos, e caminhei até a porta. Mark, não, por favor, não me deixe assim. A gente conserta. Eu faço qualquer coisa. Eu abri a porta. Olhei para trás pela última vez. Ela estava ajoelhada, cabelos desgrenhados, maquiagem destruída, mãos para frente como se pudesse me puxar de volta só com desespero. E eu disse: você não me perdeu por causa do que você fez. Você me perdeu porque eu vi quem você realmente é quando achou que eu não estava vendo. E saí. Fechei a porta atrás de mim. E foi assim que meu casamento chegou ao fim. Eu caminhei até o meu carro sem olhar para trás. A rua estava silenciosa, apenas o som distante de um cachorro latindo em alguma casa vizinha. O ar frio da noite bateu no meu rosto. E pela primeira vez em meses, eu consegui respirar fundo. Sem peso no peito, sem medo, sem dúvidas. Só havia uma sensação. Estranha, quase contraditória. Liberdade misturada com luto. Porque perder alguém que você amava não dói mais do que descobrir que esse alguém nunca existiu da forma que você imaginava. Mas eu entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali alguns minutos, encarando o volante. A imagem dela chorando de joelhos ainda queimava na minha mente. Só que não era mais suficiente para me fazer voltar. A confiança, uma vez quebrada, não se recompõe com lágrimas. E a verdade é que ela não traiu só o meu amor. Ela traiu a pessoa que eu era ao lado dela. Traiu o homem que confiava, que planejava surpresas, que acreditava que estava construindo uma vida a dois. Traiu o meu melhor. E eu não tinha mais nada para oferecer depois disso. Nos dias seguintes, ela me ligou dezenas de vezes. Mensagens enormes. Horas longos, promessas en desespero, en choro, en pedidos, en desculpas. Eu não respondi nenhum. E não foi crueldade. Foi autopreservação. Quando alguém destrói seu amor por impulso, você começa a entender que nunca esteve seguro ao lado daquela pessoa. Qualquer dúvida, qualquer paranoia, qualquer insegurança poderia levar ela a repetir tudo de novo. E eu não estava disposto a viver com essa bombarelagem emocional em casa. Eu me mudei para um pequeno apartamento alugado. Recomecei devagar. Trabalho, academia, caminhada, silêncio. Silêncio virou meu melhor amigo. Eu nunca imaginei que paz teria exatamente esse som. Cerca de 2 meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Não era dela, era do amante. Sim, o homem por quem ela colocou tudo a perder. Um texto curto. Só queria que você soubesse que ela tentou voltar para mim. E o Nalquist, acho que ela não sabe o que faz. Espero que você esteja bem. Eu fiquei olhando aquela mensagem por longos segundos. E foi ali que eu percebi que ela não tinha destruído só o nosso casamento. Ela tinha destruído o respeito dela mesma. A ânsia dela por validação era tão grande que quando eu fui embora, ela tentou correr para o mesmo cara que ajudou a arruinar tudo. E quando ele não quis, ela tentou voltar para mim. Era um ciclo que eu nunca teria conseguido salvar. E eu agradeci internamente por ter saído a tempo. Quando alguém te ama com clareza. Não com paranoia. Não com vingança preventiva. Não assumindo o pior de você ao menor sinal de dúvida. O amor que precisa ser testado para existir. Nunca foi amor. E eu precisei perder o meu casamento para entender isso. Hoje, quando olho para trás, percebo que a traição dela não foi o fim de algo bom, mas o fim de uma ilusão. Eu amei uma versão dela que só existia na minha cabeça. E quando a máscara caiu, a realidade foi dolorosa, mas libertadora. Se você que está me ouvindo agora está passando por algo parecido, se sente que seu relacionamento está escorrendo pelas mãos, ou se está tentando carregar sozinho o peso de um amor que não volta, escuta isso. Não mendigue o que deveria ser dado espontaneamente. Não lute sozinho pelo que deveria ser de dois. Não tente salvar alguém que não consegue nem admitir o erro. A pior solidão do mundo é estar acompanhado de alguém que te faça se sentir sozinho. E a melhor libertação do mundo é ter coragem de ir embora, mesmo quando seu coração ainda está preso. Hoje, meses depois, eu não digo que estou completamente curado. Cicatrizes não desaparecem menos. Elas apenas doem menos com o tempo. Mas eu me reconectei comigo mesmo. Redescobri hobbies, sonhos, amizades. Descobri quem eu era sem carregar alguém emocionalmente instável nas costas. E pela primeira vez em muito tempo, eu finalmente estou bem. E isso vale mais do que qualquer casamento que existia só na aparência.